Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os governos militares no Brasil, que foi de 64 até 85. Os militares ficaram 20 anos no governo brasileiro e a gente vai discutir aqui nesses vídeos o foco econômico desses governos. Então nós tivemos aí 5 presidentes em todo esse período, o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo finalmente. E nós costumamos dividir esse período em 4 fases, que são elas. Você está vendo aqui na tela quais são elas. A fase do PAEG, que a gente vai discutir no vídeo de hoje, essa fase, que foi de 64 a 67. A segunda fase, a fase do milagre econômico brasileiro. A terceira fase, o segundo PND. E a quarta e última fase, a crise dos anos 80. Que finalizou os governos militares. Então, vamos falar agora nesse vídeo sobre a primeira fase, que é o PAEG. Então, olha só, qual era o contexto econômico, social e político no Brasil no começo dos anos 60? Quando começou ali os anos 60, quando o JK deixou o governo e deu posse ao Jânio, que renunciou em 7 meses, aí assumiu João Goulart, de 61 a 64. Qual era esse contexto naquela época? Então, olha só, havia a primeira crise econômica da fase industrial brasileira. Estava havendo uma queda de investimentos, havia redução do aumento do PIB, quer dizer, o PIB estava crescendo menos a partir dali, dos anos 60, e estava aumentando o déficit público e a inflação. Então, o contexto econômico naquela época não era favorável. Havia várias inquietações políticas, vários protestos. O João Goulart não conseguia governar, não conseguia aprovar as reformas que ele queria colocar para o país, até que, em 31 de março de 64, os militares tomaram o poder. E aí assumiu a presidência o presidente Castelo Branco. Realiza-se no Palácio das Laranjeiras a entrevista do presidente da República à imprensa nacional e estrangeira. O contato com jornalistas foi para o presidente Castelo Branco uma excelente oportunidade de esclarecer a opinião pública acerca das linhas mestras da programação governamental, ao mesmo tempo que lhe permitiu entrar em pormenores de sua ação administrativa, reduzindo dúvidas, destruindo interpretações erradas, restabelecendo a verdade pura e simples dos fatos. Então, olha só, o que o Castelo Branco fez no seu governo, que durou 3 anos? Ele implantou o chamado Plano de Ação Econômica do Governo, o famoso e chamado PAEG. O que foi esse PAEG? Antes é legal lembrar que quem tocou o PAEG, quem implementou o PAEG do ponto de vista técnico, foram os ministros Roberto Campos, do Planejamento, e Otávio de Bulhões, da Fazenda. Eles foram os líderes desse plano, que de certa forma revolucionou a nossa economia nacional naquele período. Então, quais foram as reformas do PAEG? Então, eu vou dividir nas ações conjunturais e nas reformas estruturais. Então, começando pelas ações conjunturais. Qual era a grande preocupação naquela época, quando os militares tomaram o poder? Era a inflação, que estava aumentando fortemente. Ela chegava perto de 90% ao ano em 64, o ano que os militares tomaram o poder. Então, quais foram as ações conjunturais que os militares tomaram para tentar combater a inflação? Adotaram uma política econômica tradicional, uma política econômica restritiva, a redução de gastos públicos, uma política fiscal restritiva no caso, corte de gastos públicos, aumento de juros, que é uma política monetária restritiva, reduziram o crédito fortemente e passaram a dar aumentos menores de salário para a população. Quer dizer, aconteceu nesse período uma redução do valor real do salário das pessoas, o chamado arroxo salarial, o arroxo. Ou seja, essa política conjuntural de combate à inflação teve um certo resultado, e a inflação caiu de 64% em 90% aproximadamente, caiu para 30% ao ano em 67%. Então essa política, de certa forma, teve um certo efeito no combate à inflação. Ok?
Mas o mais importante agora foram as reformas estruturais da economia brasileira. E eu divido em duas grandes reformas, a reforma tributária e a reforma monetária financeira. Vamos falar agora sobre a reforma tributária. Que governo fez naquela época? Então, olha só, acompanha comigo. Ele extinguiu os impostos sobre o valor total dos produtos e serviços, que é o chamado imposto em cascata, e instituiu impostos sobre valor adicionado, né, que é cobrado em cada etapa da produção sobre o valor que é adicionado na produção daquele bem ou serviço, né, que são os impostos que nós temos até hoje, né, por exemplo, o IPI, o ICMS, né, o ISS. Na época foi criado o ICM apenas, né? O S veio depois, né, que era o serviço. Ok? Segunda ação do governo no PAEG na reforma tributária. Maior centralização dos impostos nas mãos da União. Então, os impostos, né, imposto de renda, também o IPI, o ITR, passaram a ser concentrados nas mãos da União. E aí a União arrecadava esses impostos e parte deles depois era repassado de volta para os estados e municípios. E para isso o governo criou os chamados fundos de participação de estados e municípios, né, em que uma parte desses tributos voltava depois para estados e municípios, né? E finalmente o governo criou o chamado FGTS, né, e o PIS, né, que passaram a ser fontes de poupança compulsória para o governo. Então, quando surgiu o FGTS, nosso fundo de garantia? Surgiu nas reformas do PAEG, ok? Então, a reforma tributária foi essa, e agora quais foram os aspectos da reforma monetária financeira, né, que o governo fez? Primeiro, ele criou a chamada correção monetária, né? Ele revogou a lei da usura, que limitava os juros a 12% ao ano até então, e ele passou a autorizar com que todos os contratos, né, todos os preços de contratos da economia pudessem ser reajustados com base na inflação. Então você passou agora a poder corrigir pela inflação o seu preço, ou o seu contrato de aluguel, ou sua mensalidade escolar, por exemplo. Né? Passou a existir a possibilidade de haver correção monetária por lei. Tá? Segundo, o governo criou a chamada ORTN, que foi o nosso primeiro título público, né? Obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Foi o nosso primeiro título público, né, que o governo emitia papéis e conseguia captar recursos com isso. Até então não havia no Brasil um mercado de títulos públicos. Ok? Que mais? O governo criou o chamado Banco Central. No Brasil não havia Banco Central antes? Havia a chamada SUMOC, né, Superintendência da Moeda do Crédito, mas que tinha outras funções também. Então não havia ainda um banco central organizado, como passou a haver naquele momento. Tá? E em seguida, o governo criou um sistema financeiro de habitação, o chamado SFH. E nesse SFH, ele criou o chamado BNH, Banco Nacional da Habitação, né, que tinha a função do quê? De financiar a construção de casas próprias no Brasil. Tá? Então a gente passou a ter um plano grande, né, passou a ter uma estrutura boa para passar a canalizar os recursos das poupanças para a construção civil. Ok? E por fim, na reforma monetária financeira, o governo na época também reformulou todo o mercado de capitais, conseguindo dinamizar as bolsas de valores como também um instrumento de captação de recursos. Ok? Então essas foram as reformas profundas na economia feitas pelo PAEG. Tá? Quais foram as consequências do PAEG? Castelo Branco assumir o posto diante de um quadro inflacionário inédito na história do Brasil. Até o final de 64, caso enérgicas medidas não tivessem sido tomadas, a inflação caminharia para mais de 100%. Seu período foi tipicamente de reconstrução. Restabeleceu a autoridade mesmo à custa de incompreensões de tantos companheiros dos idos de março. Tomou medidas no sentido da restauração do crédito externo do país. Lançou as bases do sistema de planejamentos globais em âmbito nacional e iniciou a retomada do progresso em seu governo. Criou seu BNH, o Banco Nacional da Habitação.
Era a ótica do desenvolvimento também no campo social sendo instaurada então. Defeituosa ainda, mas semente de um grande ideal popular. Você percebe que foram grandes reformas na economia, né? Reformas feitas por um governo autoritário. Não havia congresso para negociar, não havia deputados, senadores para fazer barganha ou para, de repente, não aprovar alguns projetos. Tudo na base do decreto, né? Então, quais foram as consequências do PAEG? Então, olha só, importante agora entender isso. Houve uma completa mudança na estrutura institucional da nossa economia, né? Adaptando-a às necessidades de uma economia industrial. Então você percebe que as reformas trouxeram várias mudanças na economia que possibilitaram depois o crescimento econômico na sequência disso, tá? Então, segundo, o governo aumentou fortemente, aumentou drasticamente a sua capacidade de arrecadação de recursos, né? Por quê? Porque passou a cobrar mais impostos e passou a centralizar os impostos nas mãos da União, como a gente viu agora há pouco, tá? Então a gente passou a ter uma nova estrutura tributária no Brasil. Então o governo passou a ter condição de arrecadar mais tributos e, consequentemente, poder gastar mais também no país. E terceiro, esses novos órgãos e novos instrumentos do sistema financeiro facilitavam a acumulação de poupança pelos agentes econômicos e a sua canalização para investimentos produtivos, né, conforme você está lendo também aqui na tela. Ou seja, toda essa estrutura que foi criada, BNH, bolsas de valores mais ativas, tudo isso aí propiciou uma maior acumulação de capital, uma maior poupança interna que poderia ser canalizada para investimentos produtivos, tá? Então você percebe a importância que teve esse chamado PAEG para a economia nacional, tá? Que os militares, quando tomaram o poder, adotaram nesses 3 anos que durou o governo de Castelo Branco, tá? E a gente pode dizer que esse plano chamado PAEG acabou preparando o terreno para o posterior período da nossa economia brasileira, né? Que é a segunda fase agora, que é o chamado milagre econômico, que a gente vai ver no próximo vídeo. Ok, então? Muito obrigado e até lá. Tchau.